a presença que você carrega. A presença que você carrega transforma aquele lugar simples. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, versículo 16. Depois os irmãos podem ler até o versículo 23 nas suas casas, não há problema nenhum, mas eu vou ler só o versículo 16. Já viram? Todos conseguem entender o que eu estou a falar. É que o Espírito Santo está a traduzir diretamente para os vossos ouvidos. Se estivéssemos na rua, você ia dizer, pode repetir, mas como estamos aqui em família, o Espírito Santo já traduz até o meu sotaque. Imagina quando estaremos a cantar no céu, qual será o sotaque? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E quando eu olhei para esse texto, eu disse, Deus, será que tu queres que eu fale da diferença da praça, da diferença do aeródromo? O que tu desejas falar? E eu comecei a orar, a dizer, Deus, fala no meu coração, porque eu quero deixar rápido, específico aquilo que é a tua vontade. E o Senhor me disse, olha para palavras específicas. E ele disse, enquanto Paulo esperava, de onde vinha Paulo? Paulo estava vindo a Tessalônica, onde pregou a palavra, as pessoas aceitaram Jesus, mas um grupo de pessoas ficou chateada porque as pessoas estavam a aceitar Jesus, se revoltaram, fizeram uma confusão e pela segurança de Paulo disseram, é melhor ir para Bereia. Chegou em Bereia, mesma coisa, pregou a palavra e as pessoas aceitaram Jesus. O mesmo grupo que estava em Tessalônica desceu para Bereia e continuou a fazer confusão. E aqueles que estavam com Paulo disseram, Paulo é melhor ir para Atenas. Agora Paulo está em Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele não está com a sua mente a dizer, que chatice, preguei a palavra de Deus, fiz a vontade de Deus, mas nada dá certo. A palavra do Senhor diz que enquanto ele esperava por Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltou e a idolatria subiu aos seus olhos e disse, eu não posso ficar parado diante dessa situação. Nós estamos a viver um tempo difícil. Eu tive a partilhar com alguns pastores que em Angola nós não temos essa cultura de carnaval, que eu estou a usar a palavra cultura por respeito, tem outro nome, se me entendem. Nós não temos essa atividade tão clara no carnaval. Mas quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia vai dizer que nós temos uma alma, um espírito que habita num corpo. Nas linhas teológicas uns vão dizer, não, é o imaterial, material, não importa, mas quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar todos bem identificados. E a Bíblia vai dizer que a alma está lá fontes dos desejos, dos impulsos. Vai dizer que a comunicação que nós vamos ter com o espiritual, seja ela com as trevas ou com a luz, vai ser através do espírito. E o nosso corpo só vai revelar aquilo que a tua alma está cheia. Por isso é que a palavra do Senhor vai dizer, não fiquem preocupados com o que vocês estão a comer. Fiquem preocupados com aquilo que sai da tua boca. Porque aquilo que sai da tua boca revela quem te domina cá dentro. E quando Paulo chega, a sua alma, o seu espírito ficam agitados, porque eles olham e veem alguma coisa não está certa. Ele não está a falar com ninguém, ninguém atualizou o que está acontecendo. Ele está a andar e está a ver isso. O lugar do Senhor não está onde devia estar. Porque nós podemos ter várias definições de idolatria, mas guarda essa. Quando você coloca alguma coisa no lugar do Senhor, é idolatria. Pode ser o teu casamento, pode ser o teu emprego, pode ser o teu cartão de crédito. Tudo que está no lugar que devia e pertence ao nosso Deus é idolatria. Então disse Deus, por que estás a me trazer essa definição? Porque a grande questão está como você se alimenta para mostrar a revolta espiritual. Porque essa palavra aqui é uma revolta santa e diz, algo não está certo e eu não vou me calar. Não importa o que aconteceu em Bereia, mas eu vou pregar a palavra do Senhor neste lugar. É uma revolta que não te leva para casa para chorar, mas é uma revolta que te leva aos pés do Senhor e diz, Senhor, eu estou aqui para dizer, Senhor, usa-me.
E o texto vai dizer que todos os dias ele ia à praça a pregar. Agora aquilo é assim, a praça é um lugar que todo maluco ia falar, era a cultura de Atenas. Qualquer um trazia uma novidade. E a Bíblia vai dizer que muitos tinham seus ouvidos preparados para ouvir novidade. E às vezes nós também somos assim, queremos muita novidade. Mas a Bíblia está a dizer que Paulo vai lá, aproveita os que estão a falar, os grandes filósofos a falar, ele vem trazer a palavra. E quando ele começa a pregar a palavra, no meio daquela idolatria, primeira reação é: quem é esse tagarela? Quem é esse que fala e as ideias não fazem nexo? Quando o nosso espírito começa a agitar, não fique parado, se levanta, começa a marchar, fazer a vontade de Deus. Quando você detecta que alguma coisa não está alinhada, diz: Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Não espera o outro. Não fica detetive que vê problema para ir contar a outras pessoas. Seja aquele que vê problema e se posiciona e diz: Senhor, eu estou aqui. Sem enfermidade, Senhor, usa-me para declarar uma palavra de cura. Alguém vai dizer: mas eu não sou pastor, eu não tenho esse dom, não quero ter aquela autoridade. Mas a Bíblia vai dizer que havia uma menina. A Bíblia não dá o nome dela, só chama menina cativa, que olhou para a mulher do seu senhor, olhou para o seu senhor, que era um grande comandante, porém leproso. E uma palavra saiu da boca dela e disse assim: ah, minha senhora, se o meu senhor tivesse encontro com o homem de Deus, essa lepra não seria problema. Quando você está cheio da presença de Deus, e essa conferência transbordar, quando você começa a transbordar, você vai levantar a curiosidade da tua mulher, do teu marido, dos teus filhos, dizer: por que o meu pai mudou? Por que a minha mãe mudou? O que está acontecendo na tua empresa, no teu trabalho? Essa curiosidade para você mostrar quem você é em Deus. Deixa eu terminar. Se nós acompanharmos o texto, vamos chegar até o 23. E essa curiosidade desse evangelho que Paulo traz provoca que normalmente os loucos pregam aqui na praça, mas os importantes são levados ao aerópago para serem condenados. Mas o texto no versículo 19, 20, 21 vai dizer assim: Paulo convidado. Quando você está cheio da presença de Deus, o lugar que é comum fica sobrenatural. Aí o transbordar, ai, Deus da glória. Não é o lugar, é a presença que você carrega. A presença que você carrega transforma aquele lugar simples. Onde você deveria estar? Porque é uma presença do Deus vivo que as pessoas precisam de ver. E os mais considerados inteligentes, os cientistas, olharam para ele e chamaram Paulo, convidado, que eram levados para ser condenados. Agora, Paulo, convite VIP, acesso reservado, entra. Agora diz assim: não te chamamos para te condenar, não te chamamos para declarar nada para ti, te chamamos para você explicar melhor o que é isso que você anda a pregar de Jesus. Quem é esse Jesus? E ele não perde essa oportunidade. E ele não chega lá e começa a dizer: vocês vão para o inferno. Porque esses dois grupos de filósofos que a Bíblia indica, um era aquele que com tua autoconsciência, confiança, eu posso, eu consigo, eu faço. O outro grupo de filósofos é aquele que diz: dá prazer na carne, viver é dar prazer à carne. Se você não dá prazer aos seus impulsos, você não está a viver. Mas quando Paulo chega lá e não está preocupado com isso, ele diz: olha, vejo que vocês têm muitos deuses. Ele no coração está a dizer: vocês são idólatras, vocês vão no inferno. Mas ele está a declarar assim: vejo que vocês são um povo religioso, tem muitos deuses. Eu só queria falar de um. Aquele que vocês escreveram assim:
ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram e não conhecem é o Deus que eu conheço, eu adoro, é o Criador. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. E alguém vai dizer, por que tem tanto impacto essa declaração que Paulo faz do Deus desconhecido? Porque vai se estudar, a história vai dizer que havia uma grande peste em Atenas. E todo mundo começou a morrer. E como bons religiosos começaram a fazer o quê? Lançaram as ovelhas onde a ovelha para, levantam um altar para um Deus. Levanta. Começaram a levantar vários altares e a peste não parou. Chamaram um sábio. Muito sábio chegou e disse, levantaram altares para todos os deuses e a peste não acabou. Então ele diz assim, deve ter um Deus que nós não conhecemos, que está chateado. Então convém fazer um altar para um Deus desconhecido, para que não tenha margem de erro e alguém ficar chateado. E eles levantam o altar para o Deus desconhecido. E quando eles levantam o altar para o Deus desconhecido, as pestes param. Quando Paulo chega para dizer, olha, esse Deus desconhecido, que vocês levantaram o altar sem conhecer, mas que a peste parou, é o Deus que habita em mim, que morreu na cruz pelos meus pecados. E hoje eu sou livre de toda condenação, sou livre de toda culpa. A minha nacionalidade, o meu passaporte da terra não é limite, não é fronteira. Eu sou cidadão. Eu sou cidadão. Quando você entende a tua verdadeira identidade, você transborda. Na doença, você transborda. Alguém vai dizer, o que é transbordar na doença? É ser curado? Não, é você permanecer doente e dizer, eu sei que eu estou doente, mas se o meu Deus, que tem poder para me curar, ainda não me curou, eu permaneço feliz, firme, olhando para o alvo. Não é a circunstância que me muda, é a paz do meu Deus, selada no meu coração. Eu sei que vocês estão aqui, muitos, a orar, Senhor, quero verdadeiramente transbordar. Mas deixa eu vos contar uma coisa. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, desde o primeiro louvor, primeira oração, eu já estou a transbordar. Aquele pastor Yuri que saiu de África, Angola, não é o mesmo pastor Yuri que vai voltar. E porque eu entendi isso, o inimigo traz ataque aonde? No meu corpo. Vem doença, vem dúvida, vem medo, vem receio. Mas eu não posso responder mais no físico, porque o físico só pode revelar aquilo que a minha alma está cheia. Ainda que o meu corpo esteja doente, o meu espírito está forte, porque eu me alimento diretamente do Deus vivo, que dá o domínio para minha alma, e o meu corpo só pode mostrar aquilo que eu estou cheio. Porque enquanto uns estão a dançar lá fora, porque a sua alma está cheia de satisfação da carne, nós estamos aqui para satisfazer o Espírito de Deus. Mas não é para parar só na conferência. Você não pode chegar em casa da mesma maneira. Você não pode ler a Bíblia da mesma maneira. Você não pode orar da mesma maneira. Você tem que, se você só lê a Bíblia uma vez por dia, o desejo de ler a palavra não é porque o teu despertador toca, é porque você tem saudade do teu amado. Você diz, eu preciso de ter um tempo com o meu amado, eu preciso de um tempo
tempo de ouvir aquela palavra que só Ele pode dizer. Imagina que você está numa cama do hospital com muita dor e o médico já disse: é cancro, é câncer, vai morrer. Mas há uma voz suave que fala assim: está preocupado com a morte por quê? Porque para nós a morte é ganho. Aquilo que aqueles que estão vazios têm medo é uma notícia boa para nós. Então o inferno, quando se levanta para trazer problema, dificuldade, você responde com a paz de Deus. Por isso o salmista disse assim: elevo os meus olhos para onde? Para o problema. Ele disse: aqui embaixo está difícil. Muitas das vezes eu penso em desistir. Muitas são as pessoas que lançam palavras que me destroem. Às vezes o meu emocional vai abaixo. Mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E isso é uma mensagem para a nossa alma, que faz o nosso corpo doente levantar e andar. Que Deus ricamente nos abençoe em nome de Jesus.